porque nós chegamos e hoje a live vai ser sobre um tema que é tabu e mega importante da gente discutir. Só retomando, a gente retomou as lives agora semana passada, falando contando a história da Mariana, que é uma pessoa com mielo, ela tem 40 anos, a mãe dela também participou, acho que foi super legal para todo mundo. Elas contaram a vida delas, também teve o relato da mãe dela, da Denise, foi super super forte assim para todo mundo. E hoje, como eu disse, o tema é polêmico, é tabu, é espinhoso, mas é super importante. Nessa caminhada que eu venho tendo aí desde o início que eu comecei a criar conteúdo sobre a Mielo, eu percebo que discute-se muito pouco e fala-se muito pouco sobre a questão de saúde íntima, saúde sexual e principalmente feminina, né? Então, hoje, para isso, a gente vai conversar com a doutora Tatiane. Eu digo porque eu e a Ellen, eu vou colocar as duas aqui daqui a pouquinho para a gente começar o nosso papo. A gente vai bater um papo com ela sobre essa questão de saúde íntima, saúde feminina, porque ela é ginecologista especializada no atendimento de mulheres com deficiência. Então, acho que é um assunto mega importante e uma pessoa que tem conhecimento específico com essas pessoas vai ser super legal. Boa noite para quem está entrando, boa noite, doutora Tatiana Taijá, boa noite, Isa, Ellen Taijá também, Maria, Rafaela, Bruna. Fala, André, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Luísa, boa noite, Rafaela, boa noite, Tainara, que está no nosso grupo lá também. Deixa eu puxar as duas para a live já, para a gente. Boa noite, Stella, também está aí. Boa noite, gente. Se vocês quiserem ir passando o link da live adiante para a gente chegar em mais pessoas. E é super legal a gente ter esse papo aqui. Vocês estão aí já as duas? Eu não estou vendo Oiê, vocês, mas dizem que vocês já entraram. eu tô te vendo, Renan. Ah, então tá bom. Então tá bom. Ellen tá aí também? A Ellen eu tô vendo um pouco tremida. Ah, então ela deve estar meio travada na internet dela, mas tá bom. Eu não tô vendo nenhuma de vocês duas, mas vocês estão aí, tudo bem. Vocês estão bem? Tudo O ótimo, e Instagram você? tudo bem, tudo bem. Na correria, mas estamos bem, tá tudo bem. Tô Hoje super foi corrido, feliz. foi no meio que de sopetão essa live aqui. Não estava programada para hoje, mas adiantamos e agora a gente vai começar o nosso papo sobre. Ellen, normalizou aí? Dá um toque. A E Ellen então, saiu. então, enquanto isso, se você quiser contando um pouquinho da sua história, Tatiana, você falar do porquê, contar um pouquinho da formação, da sua história e por que você se especializou nessa questão da saúde da mulher com deficiência, que acho que é um papo legal para entenderem também um pouco do contexto e daí a gente partir para o tema em si, para as dúvidas que já mandaram para a gente bater o nosso papo aqui. Então, Queria fica à vontade. agradecer o convite, Renan. É um tema tão importante e tão pouco falado, né? Sim. Tudo começou quando eu tive minha primeira filha, Laura. E exatamente há 6 anos atrás, 11 de outubro de 2017, hoje é aniversário do diagnóstico, a gente descobriu que ela tinha um tumor dentro do canal vertebral, um neuroblastoma. 2 semanas de vida. Daí logo a gente já ficou internado para começar a quimioterapia e no dia seguinte do início da quimioterapia, ela teve a lesão medular por compressão. Então ela sobreviveu ao câncer, hoje ela está de alta da oncologia, mas ela se tornou usuária de cadeira de rodas. E aí, com isso, eu mergulhei no mundo da inclusão, né? Uhum. Falam que a gente, quando vira mãe atípica, não tem como não entrar no combo ativista junto. E é verdade, né? Sim. Porque eu acho que a gente tem que pensar muito nas adaptações, né? Eu gosto de pensar É. não limitações, mas adaptações. Se o Boa. mundo Boa. fosse inteiro igual a Disney, Laura poderia ir a todos os lugares sozinha. Mas não é E bem assim, né? é um pouco diferente. Um pouquinho só. Mas foi mergulhando nesse mundo da inclusão, né? E comecei a estudar muito sobre tudo que eu podia fazer para melhorar a qualidade de vida dela. Começamos a frequentar 50 mil médicos especialistas, clínicas de fisioterapia. E aí, com Uhum. isso, eu notei duas coisas, né? Primeiro que os médicos têm jeitos muito diferentes de atender, né? Então, apesar
de eu já ser médica há quase 20 anos, eu imaginava que todo mundo atendia muito parecido, né? Inocentemente. E principalmente quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a pessoa é a maior especialista no que ela tem. Ela está lá convivendo há décadas, né? Há anos, há décadas com aquela condição. Então, eu acho que esse modelo antigo, médico, de um atendimento muito vertical, né? O médico sabe tudo e ele que vai falar tudo o que você tem que fazer, uma coisa que não cabe mais nos dias de hoje, né? Cabe mais um atendimento horizontal, em que a gente compartilha informações e chega junto à melhor decisão para qual caminho seguir. Então, eu percebi isso virando paciente com a minha filha, que dava para a gente melhorar muito nesse sentido. E outra que daí, tendo contato com outras pessoas com deficiência, eu vi que o ginecologista era sempre o último da fila, né? E justo, porque tem que passar no fisiatra, no ortopedista, neurologista, urologista. Para que vai no ginecologista? Pra quê, né? Primeiro detalhe. Né? Pra quê? Porque sexualidade já é um tabu. Falar que mulher com deficiência trans ainda, imagina, nem pensar. Mas tanto que absurdo, né? Como assim? Mas as estatísticas estão aí mostrando que as mulheres com deficiência têm uma taxa maior de abuso sexual, né? Então isso tem que ser falado. E uma taxa maior de gestação não planejada, né? Principalmente logo ali que ela tem a lesão medular, né? Quando isso acontece na vida adulta, ela pode ficar um período de 6 meses até 1 ano sem menstruar. Só que a lesão medular, ela não vai alterar a fertilidade. Então você imagina, sim, que contracepção nunca é falada no meio desse tumulto, né? Que você acabou de ter a lesão, vai começar a reabilitação, tudo. Imagina alguém vir falar para você, olha, você tem que pensar em evitar a gravidez. Eu falo, não, tenho muitas outras prioridades agora. Mas é uma coisa que pode acontecer, né? Em algum momento volta a vida sexual e ela não está menstruando, então até perde um pouco esse parâmetro do período fértil e acaba tendo uma gestação não planejada. Então foi assim que... Eu achei curioso quando você falou esse termo, Renan, especialista em mulheres com deficiência, porque na verdade não existe uma especialidade disso, né? Eu já tinha recebido essa pergunta anteriormente, assim, como que você se especializou? Puxa, fiz toda a minha formação, fiquei 20 anos aqui na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina. E, na verdade, a gente não aprende muito sobre pessoas com deficiência. Pelo contrário, eu lembro quando chegava uma mulher cadeirante, que quem estava ali junto comigo, atendendo, falava, putz, é uma consulta que vai demorar, porque tem um prontuário enorme para a gente ler, é um caso mais complexo, ela vai demorar para se posicionar. Então, eu acho que ser especialista em mulheres com deficiência, na verdade, é ser especialista em mulheres, né? De estar muito disponível para ouvir o que ela vai me contar, quais são as demandas dela, estar disponível para conversar com todos os outros médicos que acompanham também aquela mulher e a gente poder discutir em conjunto os caminhos a serem seguidos e, além da disponibilidade, ter humildade, né? De chegar para Ellen e falar assim, Ellen, esse é o primeiro caso que eu estou vendo dessa condição, vou fazer um levantamento da literatura. A gente sabe, eu sou super nerd, esse negócio de fazer tudo baseado em artigos científicos, mas tem muito poucos estudos com mulheres com deficiência, né? Então a gente sempre faz um levantamento aí do que tem de mais atual, mas vai muito da experiência de quem está atendendo, da equipe multidisciplinar, para orientar a mulher na melhor conduta. É bem isso, não é questão de ser especialista, né? Mas de ter esse olhar voltado especialmente para a mulher, que realmente, e com deficiência, né? Porque é o que você falou, tipo, na faculdade você não tem vivência, experiência realmente com esses casos. Então, Tem uma formação muito capacitista, né? Na verdade, acho que quem nunca conviveu com pessoas com deficiência vê a cadeira chegando antes da mulher, né? E hoje eu vejo a deficiência como apenas uma de muitas características dela, né? Assim como mulheres que têm outras condições de saúde, que têm lúpus, transplante renal, hipertensão, outras questões que também demandam esses cuidados, né? Então, acho que a gente ter acessibilidade no consultório é apenas uma pontinha aí do iceberg. Sim. Até você falou da questão de acessibilidade no consultório, só rememorando também uma coisa que foi falada na última live com a Mariana,
é uma coisa que não se pensa, confesso que eu só tive o start quando eu ouvi a mãe dela falando, tipo, acessibilidade em motel, né? É uma coisa que também não se pensa nisso. É bem difícil mesmo ter esse olhar, como se um motel, por exemplo, não fosse lugar que uma mulher com deficiência frequentaria, né? Ou um homem, enfim, mas pessoas com deficiência não frequentariam, né? Tanto que Também tem isso. quando a gente recebeu a primeira cadeira da Laura, né? E é uma cadeira super fofa com as princesas da Disney. Uma das coisas que eu pensei, eu falei assim, nossa, onde eu for com ela, as pessoas vão olhar agora, né? Era Uhum. uma questão que eu tinha, assim, porque não estava acostumada a receber olhares por onde eu passava. E hoje eu acho ótimo quando a gente vai em algum lugar e as pessoas olham e apontam e veem, que eu falo assim, tá vendo, o seu estabelecimento não tem acessibilidade, mas sim, pessoas cadeirantes vão frequentar aqui, então vamos adequar isso aqui. Então eu quero mais é que ela seja vista. Sim, boa, boa. Gente, se vocês tiverem perguntas sobre o assunto, tiverem dúvidas, podem mandando para a gente aqui. Enquanto isso, a gente vai continuando nosso papo, mas fiquem à vontade para mandar perguntas. Não se acanhem, por favor, porque eu sei que tem muita questão, muita dúvida sobre isso. Que a ideia realmente é a gente discutir esse assunto de uma forma séria e equilibrada, obviamente, porque realmente a gente precisa falar sobre isso. Temos uma pessoa do México nos assistindo. Buenas noches, Miguel. O Thiago está aí também. O Thiago ele é um amigo nosso, um adulto que tem mielo também. Ele falou que os consultórios, da maioria dos médicos deles, não são acessíveis e fica bem por aí também. Às vezes a gente fala dessa questão de outros lugares não serem acessíveis, mas às vezes os próprios consultórios não são, né? Só acrescentando esse relato que você acabou de trazer também, antes da gente partir para as perguntas que já chegaram para nós. Ellen também está aí, agora estou te vendo. Boa Se quiser, noite, fica pessoal. à vontade. Se quiser começar a falar alguma coisa também, contribuir com alguma coisa para a gente acrescentar no que a gente já falou, fica à vontade. Não, acho que a gente pode partir para as perguntas. Daí das perguntas vai surgindo, assim, as minhas perguntas. Bom, então, bora lá. Acho que uma das questões que mais se tem dúvidas e tabus é mulher com deficiência, mulheres com deficiência tem risco aumentado ou é o mesmo risco de ter uma gravidez, de engravidar, uma chance de engravidar, na verdade, ou riscos durante a gravidez? Uma das perguntas que veio é justamente essa. Eu gostaria de saber quais são os riscos da mulher com mielo de uma lesão baixa, que é baixa não, na verdade é quase torácica, que é L1, como hidrocefalia, válvula, Mitrofanoff, engravidar, quais são os riscos de engravidar durante a gravidez e na hora do parto. E uma outra coisa que também acho importante a gente falar aqui, complementando essa pergunta, se é verdade ou mito se pessoas com lesões medulares não podem receber anestesia na coluna, a RAC, né? Se eu não me engano. Tá, então vamos lá. Primeiro que no mundo ideal, né? Nem sempre real, o pré-natal ele deveria começar na fase de planejamento da gravidez, né? Então, idealmente, a mulher, quando não quer engravidar, usa um método contraceptivo eficaz, tabelinha não é um deles. E a partir do momento que ela vai planejar uma gestação, ela deveria, nesse momento, já fazer uma consulta com o obstetra e com os outros profissionais que acompanham para ver se aquele é o melhor momento. Porque a gente começa primeiro vendo as medicações que ela está usando, né? Paciente que tem válvula, por exemplo, que tem crise convulsiva. A gente usa algumas medicações anticonvulsivantes que sabidamente podem trazer malformação ao bebê. Então, o ideal é, nessa fase de planejamento, a gente checar tudo que ela usa de medicação e tentar otimizar, trocar, diminuir a dose para ela ter uma gravidez o mais saudável possível. Nessa consulta, a gente faz um check-up de saúde também para checar a alteração da tireoide, hipertensão, diabetes, ver como que está a questão do esvaziamento da bexiga, se está tendo muita infecção de urina, não, o que a gente pode melhorar nisso. E a gente faz o aconselhamento genético, né? Acho que a pergunta foi mais para lesão medular, mas enfim, quaisquer outras questões genéticas, a gente tem que ver qual é o risco de recorrência,
né? Então, sim, a mulher que tem mielomeningocele tem mais risco de ter um bebê afetado, e esse risco é maior quando o casal, os dois têm mielo. Então, a gente começa 3 meses antes com uma dose de 5 miligramas de ácido fólico. E para outras questões genéticas, muitas vezes a gente pede ajuda do geneticista, que tem algumas condições que o mais indicado é não ter uma gestação natural, né? Ter uma gestação com fertilização para poder fazer a biópsia pré-implantação, se esse for o desejo do casal. Né? Isso acaba acontecendo principalmente para condições que são de alta letalidade. Ela fez esse aconselhamento pré-concepcional. Começou as tentativas. A gente sabe que a média aí de tentativas são 6 meses a 1 ano para a gravidez espontânea. Isso depende muito da idade da mãe. Engravidou, a gente vai fazer um acompanhamento multiprofissional, né? Falando especificamente da mielo, né? Uma mulher cadeirante, a gente sabe que tem algumas alterações da gravidez que podem piorar por conta do fato dela ser cadeirante, principalmente a questão respiratória, né? Com crescimento uterino, o diafragma não ventila adequadamente, então a gente tem que ficar de olho nisso e às vezes fazer uma fisiorrespiratória junto. Toda grávida tem mais chances de infecção de urina, né? E quem faz cateterismo também, então a gente tem que ficar de olho. Quando a lesão é mais alta, maior do que T6, tem mais risco de disreflexia autonômica, que é uma desregulação do sistema autonômico que pode dar hipertensão, às vezes quadros bem graves. Pode aumentar espasmo muscular. A gente tem que ficar olhando o risco de úlcera de pressão também. Enfim, acho que esses são os principais pontos de atenção. Chegando no parto, né? A pergunta foi para a paciente, para a mulher que tem Mitrofanov, né? Mitrofanov é quando a gente faz aquela expansão da bexiga, e aí não é tão fácil a gente fazer um parto cesárea em quem tem a bexiga ali aumentada na frente do útero, né? É uma cesárea que a gente não entra só nós obstetras, a gente chama o urologista para entrar junto. Por quê? Tem risco, a hora que a gente está abrindo ali, são 7 camadas até a gente chegar no útero, tem risco de ter lesão nessa bexiga. Então, o ideal é fazer uma cesárea agendada, planejada, com todo mundo ali preparado para abrir com a menor chance de risco para a paciente. Né? Então, tem alguns casos de lesão medular que até é possível ter parto normal. Só que sempre que a gente está num trabalho de parto, tem risco de, em algum momento, ter alguma alteração do batimento cardíaco e a gente precisar fazer uma cesárea de urgência. Então, se ela tem uma Mitrofanov, eu não vou querer abrir a barriga dela na urgência, né? Tem que ser uma coisa programada. Então, acaba tendo uma taxa maior de partos cesáreos mesmo. A anestesia. Para a gente fazer a RAC, a gente tem que ter uma coluna bem retinha, certinho. E com lesão medular, tem um tanto de alteração anatômica, né? Escolioses importantes, às vezes já teve que fazer uma artrodese. Então, uma opção é tentar fazer a peridural, que aí a gente não entra ali no espaço, né? E deixa um catéter. Ou quando não é possível fazer a punção mesmo, isso é uma coisa que a gente só consegue saber ali na hora mesmo, aí tem que ser anestesia geral. Entendi. Então, no pior dos casos, vamos dizer assim, chega na geral e aí a geral não há problema também, né? Mesmo no caso de lesão medular e tal. Sim, para a paciente não, a gente acaba ficando um pouco frustrado porque daí ela tá sedada a hora que nasce o bebê, né? Tem que esperar terminar o procedimento para conhecer o filho, né? Então, nessas situações, o parceiro, né, tá sempre ali dentro da sala e ele que fica com o bebê até terminar o procedimento, mas tem o ideal e tem o que é possível a gente fazer, né? Entendi. Alguma coisa para acrescentar, perguntar, Ellen? Não. As dúvidas que eu tinha, tipo, vamos dizer, sobre parto não era isso mesmo, era mais sobre anestesia mesmo. Uhum. E eu acho uma coisa talvez seja legal a gente falar, não só em parto, mas talvez outras cirurgias ou procedimentos, porventura, seja necessário a aplicação de anestesia, é bom ter essa consciência de que não pode tomar A RAC. essa, né? A RAC.
Tem que ser... Poder pode, mas Pode. vai depender das condições ali na hora da É, punção é. e tem que ir preparado. Porque mesmo o paciente, né, que não tem nenhuma deficiência, já teve paciente que no fim, na hora, teve uma complicação e acabou precisando converter para anestesia geral, né? Isso é um risco para qualquer mulher na hora do Uhum. parto, mas principalmente para quem tem uma alteração ali da anatomia que a gente não vai conseguir fazer a punção adequada. Tá, certo. Boa. Boa, boa. Outra coisa que veio para a gente aqui, uma outra pergunta, é abordar um pouquinho realmente a importância do interesse da mulher com deficiência ter se ligar, vamos dizer assim, sobre a importância da sua saúde sexual. O que é importante elas cuidar, que elas têm o direito, vamos dizer assim, de ter uma vida sexual ativa, que ela pode ter isso, e também como lidar com as questões das inseguranças que acho que são habituais a qualquer pessoa, mas imagina que quando você tem alguma deficiência, seja motora, enfim, seja lá o que for, acho que isso pesa um pouco mais. E a questão também do autocuidado, da aceitação com o próprio corpo, para cuidar também bem da sua saúde. Como a gente deveria falar tanto mais sobre isso, deveria ser um tema tão menos tabu para todo mundo conversar, porque às vezes mesmo entre amigos, entre familiares, a gente vê que a mulher chega no consultório e ela nunca falou com ninguém, né, sobre aquilo. Eu entendo que sim, principalmente, né, na vida adulta, né? Teve a lesão medular. Ela tem toda uma fase de adaptação e que a vida sexual não é a prioridade naquele momento. Mas em algum momento, quando ela vai retomar a atividade sexual, ela vai se redescobrir, ver novas fontes de prazer quando ela não tem a sensibilidade na região genital. E isso precisa de um parceiro bem compreensível, ativo, que a gente não vê exatamente em todos os casais. Então eu adoro quando eu Parceiro vou. mesmo. Um parceiro não é a regra, né? Então, quando o parceiro vem junto no consultório, eu falo, nossa, já tá meio caminho andado, já tá na frente. Né? Então, acho que a Já tá na gente frente da maioria, né? Então, uma coisa que eu sempre tento abordar é que, primeiro, acho que para todas as pessoas, né, muitas fontes de informação sobre sexualidade são filmes pornográficos, né? Não tem quando tem educação sexual nas escolas, se fala assim, ó, você vai engravidar e pegar infecção, né? Não fala sobre a sexualidade Deveria ter, saudável. né? Não se fala sobre a sexualidade saudável. Então, eu acho que o consultório não é só um lugar de assistência, né? De pedir, checar exames e passar medicação. Faz parte dessa educação sobre anatomia, sobre funcionamento, né? E que é muito gostoso a gente abordar isso e ir junto com a paciente redescobrindo novas maneiras de prazer, né? Então, acho que no filme pornográfico é muito focado na penetração só. Mas a maioria das mulheres, o prazer não é na penetração vaginal, é com clitóris, na região externa. Né? E a gente tem outras zonas erógenas pelo corpo quando a paciente não tem a sensibilidade na região genital. Então, isso é uma conversa e um caminho muito gostoso de fazer ao lado da paciente para ver ela se redescobrindo. Bom, verdade. Você ia falar mais alguma coisa ou não? Não, era isso mesmo, só de parceiro ser parceiro, porque, olha, tá difícil. Homens. Homem. Não dá para defender. Não dá, né? Não dá. Difícil defender. Vou nem tentar. E uma questão Vou nem tentar. do funcionamento do corpo, que aí eu também sempre gosto de levantar, é em relação à menstruação, né? Que muita gente nem fala essa palavra, né? Fala assim, ela tá naqueles dias, né? Porque parece que até o nome feio, né? pesado. Só que assim, tem paciente que sangra muito, que fica sempre vazando o absorvente, ou que sente muita cólica, muito desconforto, muita TPM. Então, dá para a gente ajudar nesse sentido com alguns métodos que podem suspender a menstruação. E que aí, quando eu falo nisso, sempre, ou quando tem alguém junto, eu já regalo o olho e falo, nossa, mas ela vai ficar sem menstruar? Né? E eu acho que depende de cada caso e do que a pessoa... É muito curioso que a gente vê a relação que a mãe dela tinha com a menstruação, quando é a mãe que vem junto, ela acaba passando para a filha, de ver a suspensão da menstruação como uma coisa absurda ou como uma coisa ótima.
Por quê? Para quem tem uma qualidade de vida muito ruim quando está sangrando, a gente usar métodos que ou suspendam ou que ela tenha menor sangramento, menor cólica, vão melhorar muito a qualidade de vida. Né? A gente pode usar estrógeno por conta do risco de trombose, pela imobilização, mas a gente pode usar os métodos só com progestagênio, seja via oral ou seja com o DIU hormonal. Né? A gente tem hoje 2 no mercado, o Mirena e o Cailina, e são opções muito bacanas para a gente ajudar no manejo do ciclo menstrual, né? Para ter uma melhor qualidade de vida. E para aquelas pacientes que vão continuar sangrando, o que eu sempre converso também é qual dispositivo menstrual que ela usa, né? Porque tem o absorvente externo tradicional, mas hoje em dia uma opção super bacana são as calcinhas absorventes, né? Que fica muito mais confortável e evita vazamento para quem tem um sangramento maior. Tatiana, você me descreveu neste momento. E a gente ia falar, nem eu não combinou, posso. né, Ellen? Eu ia falar, eu não posso falar nada porque eu não tenho conhecimento de causa, então, Ellen, se quiser, fique à vontade para fazer seus comentários. Você me descreveu neste momento, neste dia. Dá para melhorar isso, Ellen. Vamos conversar mais. É uma pergunta que eu tenho, porque como eu trabalho no hospital, eu sei desses 2 dispositivos do DIU. Qual é a diferença deles? Tá. O primeiro que foi lançado foi o Mirena. Ele tem só progestagênio. E ele tem uma ação mais local. Não é no organismo todo como a pílula. Né? Então, com isso, tem menos efeito colateral também. Além da praticidade de você não ter que lembrar de tomar mais um remédio. Você coloca o Mirena, fica lá 5 anos. E nos Estados Unidos já passou para 7 a 8 anos. Então, é um método bem de longo prazo. E o que acontece é que não são todas as mulheres que vão parar de menstruar. 50% a 60% ficam sem sangrar. Os outros 40% vão ter uns escapes, né? Que é um sangramento mais irregular, esporádico, mas em menor quantidade. Escutei casos disso. E com que tem menor escape. cólica. Então, a gente tem que bem ajustar essa expectativa, porque logo que ele foi lançado, era assim, vai parar de menstruar. Não é bem assim, mas só de diminuir a cólica e diminuir o volume de sangramento já ajuda muito. Vida. E aí, durante a pandemia, foi lançado o Cailina, que ele tem menos da metade da dose do Mirena, de progestagênio. Então, tem algumas pacientes que com Mirena tem piora da acne, ficam com um pouquinho de dor mamária. E aí, usando o Cailina, que tem menor dose, vai ter menos efeito colateral. E como ele é mais fininho, a inserção dele é mais fácil, né? Principalmente adolescente ou quem não teve filho, a inserção é mais fácil do Cailina do que do Mirena. Eu vi aqui uma pergunta de se a mulher ovula quando ela tem DIU. Sim, ele não é um método que suspende a ovulação como a pílula anticoncepcional. Tá, outra pergunta, vamos ver se você pode me responder. Eu sei que o Mirena é fornecido pelo SUS. O outro já está sendo fornecido pelo SUS? Então, não é tão fácil de conseguir pelo SUS. No SUS, o que a gente tem é o DIU de cobre, ele é mais barato, ele custa uns R$150. Sim. O Mirena e o Cailina, eles custam em torno de R$1.000. Então, não são todos os lugares do SUS que tem nenhum nem outro. O que a gente tem é uma lei desde 2009 que o convênio tem que fornecer, né? Então, ou você pode colocar direto pelo convênio, ou coloca e pega o reembolso. Sim. Acontece casos assim lá no hospital que eu trabalho. É pedido e daí depois tem o reembolso. É. A Daiane está perguntando se a injeção trimestral é melhor. Daiane, método contraceptivo, a gente tem vários, né? Várias vias de administração, várias dosagens, várias formulações. E eu gosto de falar que em medicina, tudo que a gente tem muita opção é porque nenhuma é ótima. Senão a gente só teria ela, né, disponível. A injeção trimestral, a Depo-Provera, ela é muito prática, porque você aplica só 4 vezes no ano. Mas tem uma parte das pacientes que ela vai ficar sem menstruar e tem uma parte de pacientes que vai ter uma baita hemorragia.
E aí, o complicado é que ela é uma medicação de depósito, né? Depois que você injeta, ela vai durar os 3 meses e eu não consigo tirar do seu organismo. Então, para aquelas pacientes que têm hemorragia, não tem muito o que a gente fazer, a não ser esperar os 3 meses. Para pacientes cadeirantes, a gente tem que ficar atenta, porque ela pode influenciar na densidade óssea, né? Então, a gente sabe que quem tem lesão medular tem mais osteoporose, né? Então, a injeção trimestral ela pode ser usada, mas a gente tem que ficar acompanhando isso. Não sei se eu respondi a sua dúvida, qualquer coisa é só perguntar. Estou aqui. Era mais essa questão do DIU que eu queria saber mesmo, que vou pra luta para ver se eu consigo colocar. Também é coisa na internet. Pelo menos aqui deu uma caída. Ai, deu uma caidinha. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Deixa eu tentar tirar a Tatiana e colocar ela de novo, ver se ela aparece rapidinho, só porque tá Agora me voltou. incomodando. Tô indo normal, vocês dois. Ah, então é estranho. Estranho. Eu continuo só vendo e ouvindo ela, mas você não. Eu tô normal vendo vocês dois. Estranho. Bom, mas beleza, vamos lá. Uma outra pergunta que chegou aqui ela diz que tem miomas há muito tempo e não pode operar porque a cadeirante não anda. Foi proposta a embolização, mas pelo que ela pesquisou, não é seguro interromper a menstruação. O que você pensa sobre isso, Tatiane? Bom, Renan, primeiro só dar um aviso que eu sempre no começo gosto de falar, acabei esquecendo hoje, que o que a gente está fazendo aqui é dar informações gerais sobre saúde, né? Eu acho que a gente só pode opinar sobre um caso depois de conversar aí 1 hora sobre ele, ver com cuidado todos os exames. De maneira geral, mioma, 50% das mulheres têm. É como se fosse uma bolotinha ali do mesmo tecido muscular do útero. Ele é super frequente. Não é câncer, não vira câncer. Então, ele acaba ele precisa ser abordado quando está causando hemorragia, né? Porque dependendo do tamanho e da localização dele, ele aumenta muito o fluxo menstrual. Eu não entendi por que eles contraindicaram a cirurgia só porque ela não anda, né? Porque, na verdade, isso não seria uma contraindicação, não entendi por quê. Mas a embolização é um procedimento que a gente usa muito para miomas e que acaba, às vezes, suspendendo o fluxo menstrual, mas que isso não é o problema. Né? Eu acho que esse tabu de tenho que menstruar todo mês vem muito do fato de que em mulheres, né, em idade fértil, aí a gente colocando dos 10 aos 50 anos, que não estão tomando nenhuma medicação, não estão com DIU, não fizeram nenhuma cirurgia, se ela ficar mais do que 3 meses sem menstruar, ou ela está grávida, ou ela tem que procurar alguma alteração aí do porquê ela não está sangrando. Né? Então, sim, não é saudável suspender a menstruação, não é seguro não estar menstruando sem a gente saber o motivo. Mas se ela está sem menstruar, seja porque ela usa um contraceptivo, usa o DIU ou fez a embolização, ok, tudo bem, a gente não precisa menstruar todo mês se a gente não está tendo o estímulo hormonal que faz o endométrio ficar mais espesso. Né? Porque em mulheres que têm o ciclo menstrual habitual, o que acontece? Eu gosto de comparar o útero com uma bolacha recheada. É como se a gente tivesse um estímulo hormonal durante 2 semanas que o recheio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí chega uma hora que os hormônios caem, esse recheio sai da bolacha. E aí tudo recomeça, né? Se preparando para uma nova gravidez, né? O embrião ele vai se implantar nesse recheio gordinho. Em quem está usando o DIU ou está usando uma pílula contínua, a gente não tem esse estímulo para o recheio ficar mais gordinho. Então, ela não precisa descamar o recheio, porque a gente ouve, né, muitas coisas. Porque o sangue vai acumular lá dentro, o sangue vai subir para a cabeça. Não, de forma alguma, né? Ela não está tendo o estímulo do recheio, então o recheio não tem que sair, pode ficar lá sem problemas. Mas acho que é uma questão cultural, né? Muito frequente isso de que eu tenho que menstruar. Sim, você tem que menstruar se você não está usando nada. E se você não estiver menstruando, a gente tem que checar o porquê disso.
Mas se é devido a algum procedimento ou medicamento, sem problemas. Então, Beleza. tem uma pergunta que agora veio aqui na minha cabeça que eu sempre tive. A dúvida. Eu menstruei muito cedo. Uhum. A minha menstruação vai parar mais cedo que o normal? Infelizmente, não necessariamente. Eu tinha essa esperança, Tatiana. Juro pra você que eu tinha essa esperança lá no fundo. Não, porque isso depende muito da reserva de cada Uhum. mulher e tem muito a ver com o histórico familiar. Se a sua mãe, né, tiver tido uma menopausa precoce, aí abaixo dos 40 anos, isso Nossa. aumenta a chance de você ter. Mas a média da menopausa é 49 a 51, independente de quando você começou a menstruar. Tá. Não depende de quando eu comecei, então. Infelizmente, não. Que triste. Triste. Ela é deprimida agora. É tão curioso isso, como cada mulher tem uma relação tão única com sangramento. Tem mulher que adora sangrar todo mês, que associa com fertilidade, feminilidade. E tem mulher que tem ciclos mais incômodos e que daria tudo para se livrar dele. Eu sou uma dessas. Eu acho que puxando até para o outro lado, né? Um outro tema muito tabu é a menopausa, né? Que todo mundo tem muito medo, que vai ter muito sintoma. E que também é muito curioso de ver como é uma relação muito individual, né? Tem mulher que passa sem sintoma nenhum e que fica super feliz de ter parado de menstruar, porque se incomodava muito, ou porque tinha muito medo de engravidar. Enfim, porque tinha uma relação ruim com os ciclos. E tem mulher que associa com envelhecimento, com o começo do fim e que fica muito mais sintomática com a chegada da menopausa. Cada um tem essas particularidades, né? Não adianta. Cada um, o famoso cada um, cada um. Mas Da casa realmente. em casa, né, Renan? Voltando um pouquinho. Pode falar, ele pode falar. Depois eu passo a pergunta que estava aqui na fila. Pode falar. Você ia falar alguma coisa, Anne? Não. Então, deixa eu pular para outra pergunta aqui que chegou pra gente. Porque os tempos estão meio apertados já. Aqui, tá. Não estou entendendo, Anne, que você está travada. Não está entendendo o que você está falando, não. Mas a pergunta que veio é a seguinte aqui. Até voltando um pouquinho na questão sexual em si, da vida sexual, a pergunta é: o fato de termos uma lesão medular baixa tem alguma coisa com afetar a libido ou o prazer? Porque ela diz que não tem o prazer com a penetração. Tá. Isso é bem variável, viu, Renan? A libido não tem influência da lesão medular, né? A nossa libido está mais aqui cerebral do que periférica. Né? O que muda e varia de acordo com a altura e do tipo de lesão vai ser sim a sensibilidade que ela vai ter. Então, o clitóris, que é onde a maioria das mulheres sente prazer, ela vem ali do pudendo, que é mais ou menos S3 e S4, sacral. Então, acaba sendo afetada, né, em muitas lesões, mas isso não significa que ela não vai conseguir ter relação, né? Significa só que ela vai ter outras fontes de prazer que não a região genital. Entendi. Acho que uma coisa que é importante a gente lembrar que assim, a questão do prazer não está associada só com a genitália. Então tem, como você disse até um pouco no início, um pouco antes do começo da live, então o corpo praticamente todo é uma zona erógena. Então não é só nos órgãos que se tem o prazer, não está concentrado só ali, né? Uma outra pergunta, saindo um pouco dessa questão sexual e tal. Estou vendo uma mãe de uma criança com mielo, uma menina com mielo. A questão da uretra com a sonda entrando e saindo o tempo todo por conta da necessidade da sonda.
ela diz assim: às vezes eu sinto que ela não entra direito, às vezes só entra metade, mas sai assistir da mesma forma. Como que fica a uretra por conta de, imagino, de lesão e tal, ou de a questão da própria sensibilidade mesmo, se tem algum, se, por exemplo, o CAT pode afetar de alguma forma a sensibilidade da região da uretral e tal. Não, o fato de fazer o cateterismo intermitente não vai aumentar ou diminuir a sensibilidade. O que a gente tem que atentar é para risco de lesão da uretra mesmo, né? Mas até o nosso treinamento a gente fez com a Maria José, né? Toda a minha família sabe fazer o cateterismo da Laura. Ela faz na escola e tudo. Eu acho que fazendo aquele treinamento básico, a gente não consegue ter lesão de uretra, né? Não tem muito segredo. Isso que ela falou de às vezes colocar menos e sair, é porque é só às vezes entrar ali no começo da bexiga, não precisa ir até o fundo da bexiga, já sai xixi mesmo, tá? Mas fazendo adequadamente, com a lubrificação, seja a sonda regular com xilocaína ou catéter hidrofílico, isso não vai trazer riscos para ela anatômicos, né? A gente sabe que a sondagem tem mais risco de infecção e aí afeta a função renal, e é isso que a gente tem que ficar mais de olho. Sim. Boa noite, Fernando. Boa noite, Denise. Mãe e irmão da Mariana que estava no live semana passada. Estão comentando aqui também que o prazer sente tudo da cintura para cima. A Isa está comentando aqui que realmente a questão que a gente estava falando da sensibilidade afetada ou reduzida, na real, por conta da lesão. Né? Então, a questão de cada um realmente sente prazer em lugares específicos ou no corpo, e aí a questão de, acho que se autoconhecer, né? Acho que a questão do conhecimento sobre o próprio corpo, acho que é o mais importante, até pra gente encerrando a live aqui, pra gente só fechar nesse assunto, porque é importante a gente conhecer o próprio corpo e se entender, principalmente com essa questão de que vai vir uma hora ou outra, de se entender com o próprio corpo e aceitá-lo e descobri-lo para ter uma vida com autonomia e desejos, enfim. Acho que é importante a gente finalizar com essa mensagem. Se você tiver alguma mensagem que você queira finalizar, Tatiana, até uma coisa que eu lembrei agora, se você quiser, como as pessoas conseguem chegar em você, como que entra em contato, pelo Instagram aqui, pelo WhatsApp, pelo telefone do seu consultório, como que é o meio mais fácil de chegar em você? Queria super me colocar à disposição para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser passar numa consulta mesmo. Hoje, com a telemedicina, a gente consegue fazer muita coisa à distância, né? Apesar de não dar para fazer o exame físico exatamente na consulta à distância, eu tenho feito muito um trabalho complementar, de que ela passa num ginecologista na cidade que ela mora e a gente faz um atendimento à distância para, enfim, sanar outras dúvidas e outras questões que a gente sabe que não é no Brasil inteiro que tem especialistas, né? Então, a distância dá para a gente ajudar muita coisa. Estou à disposição pelo meu Instagram. Lá na bio tem o contato para agendamento, pode me mandar mensagem pelo direct mesmo. E pode acompanhar a minha filha também no Rodando com Laura, que a gente troca experiência com outras famílias. Eu acho que me ajudou muito na época do diagnóstico conhecer outras famílias com crianças cadeirantes, porque realmente, pelas questões de acessibilidade, a gente não cruza na rua todo dia com crianças cadeirantes, mas aí pela internet eu fui conhecendo outras famílias e é muito gostoso essa troca de experiências mesmo. Legal. Então, estou super à disposição, seja para atendimentos ginecológicos, para conversas, trocas de experiências, pode me mandar mensagem. Legal. Tati, vem para o Paraná, por favor. Vem para cá, Ellen. Queria. Pode falar, Ellen. Não dá pra fazer um clone seu? Vamos conversar à distância mesmo e dá para resolver muita coisa. A internet ajuda bastante, dá para resolver. Mas obrigada, viu? Estou super à disposição para outras conversas. Legal. Só mandar. Legal. Obrigado por topar participar, por adiantar a live que não estava prevista para hoje, mas a gente conseguiu agendar para fazer hoje. Então, obrigado pela disponibilidade, por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Acho que é um tema bem importante de ser discutido, porque, como a gente disse, é um tabu. A gente falou muita coisa que é tabu aqui, então acho que foi um bate-papo importante.
Lembrando que a live vai ficar gravada, sim, tanto aqui no meu perfil do Instagram, quanto no YouTube. Eu vou colocar lá depois também, para quem assistiu rever, e quem não assistiu poder ver também. Se tiver dúvida, pode mandar para a gente ou nos comentários ou no direct, tanto no meu quanto no da doutora. A gente também vai seguindo as lives aqui até sabe lá Deus quando. Temos bastante coisa pela frente ainda. Só Deus E para sabe. trazer vários outros pontos de vista, vários outros temas super legais também, para a gente mostrar que como eu venho falando desde o livro, desmistificar muita coisa sobre a Mielo e sobre o universo PCD também, que tem muita ideia errada, vamos dizer assim. Nossa, hoje em dia tem tanta informação e tanta desinformação, né? Não é exatamente isso. Você tem acesso à informação tão fácil, mas Mas tem não muita é. desinformação. Aí que tá, aí que tá. Igual Aí que tá. eu escuto muito. Ai, pra que usar camisinha? Gente, camisinha não evita só filho. Né? Hello? É bom lembrar, gente, né? Mas porque, Camisinha, Ellen, quando alguém tem uma infecção sexualmente transmissível, ela não conta nem para as amigas, nem para quem é próximo. Então dá a sensação que não existe, porque se você não conhece ninguém que tem, para que você vai usar camisinha? Ninguém tem infecção, né? E aí sempre que a gente dá o Daí, diagnóstico, pensa, nossa, mas como eu fui pegar? daí tem meninas que vai falar, ai, isso é coisa do meu parceiro. Não, existe camisinha feminina agora, galera. não é nada de agora, faz tempo já, né? Não, mas é agora que surgiu, né? Assim, ó, pá, estourou. Sim, sim. Bem isso aí. Bom, gente, é isso. Estamos encerrando por aqui. Até a próxima. Obrigado, doutora. Valeu, Ellen. Obrigado a todo mundo que assistiu, Adorei. interagiu, mandou pergunta. A gente se vê na próxima. Boa noite para vocês. Bom feriado amanhã, para quem vai estar de feriado. Para quem não vai estar, bom dia normal. E é isso. Tchau para vocês. Boa noite. Até a Tchau, tchau. próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.